Olha, isso é uma informação importante aqui para o pessoal, né? Nós estamos transmitindo ao vivo pela internet, tem gente de todo lugar do Brasil assistindo vocês. Dá um tchauzinho aí. Tchauzinho. Isso. Vocês retocaram o perfume, etc. Isso aí, não, na porta. Então, essa é uma coisa bacana que o sentido é esse de compartilhar a informação e outras pessoas que não podem estar aqui presencialmente estão tendo essa oportunidade de compartilhar à distância, né? Então, vamos lá. O programa educativo da UEB, então. Agora você já conhece todo o processo de concepção. E veja que não tem muito segredo, né? Não. Nada muito diferente, é apenas uma sistematização diferenciada para facilitar a vida das pessoas, e todo o material foi concebido com base nisso. Então, se alguém perguntar assim, você está atualizado com o programa educativo da UEB? Você pode dizer assim, com toda certeza, porque eu conheço a concepção. Agora, ao invés de objetivos educativos, nós temos competências. As competências são formuladas com base nos objetivos educativos. E nós temos um conjunto de atividades que contribuem para o alcance da competência e, ao mesmo tempo, nos permitem avaliar esta proximidade, né, esta aproximação da competência. Então, vamos ver um pouquinho como é que ficou esse desenho. Primeiro, o caminho da jungle. O caminho da jungle, que agora todo reformulado, o material, coisa de mais uma semana e meia, já vai estar disponível nas lojas de cordeiros do Brasil todo. Este material do Ramo Lobinho foi integralmente redesenhado nesta nova concepção. Então, ele está com todo o conjunto de competências, com atividades associadas, inclusive o manual do escotista do Ramo Lobinho também foi redesenhado, né? Está absolutamente atualizado com a nova concepção do programa educativo. Então, pessoal, explicando esse aí, você entende os outros todos, para quem não está familiarizado com esse quadro. Primeiro, um conjunto lá de atividades do chamado período introdutório, e participando destas atividades, este lobinho, então, vai alcançar as chamadas competências introdutórias, né? Então, veja lá, um conjunto de atividades do período introdutório que conduzem lá à realização da cerimônia de integração. Ele participa da cerimônia de integração como consequência de ter passado por aquelas atividades do período introdutório. Bom, na maioria dos casos, e quando a gente diz maioria dos casos, vai ser assim, 99,9% das vezes, esta cerimônia de integração já será realizada em conjunto com a cerimônia de promessa. E por que isso? Um dos itens de atividades que estão previstas para este período introdutório envolve o conhecimento e a compreensão, obviamente, para aquela faixa etária, das questões ligadas à lei, à promessa, e, portanto, esta criança, na medida em que participa daquele conjunto de atividades do período introdutório, na maioria das vezes o que vai acontecer é que nós vamos fazer uma cerimônia única de integração e promessa. Mas pode ser que casualmente um menino ou outro, uma menina ou outra, não esteja preparado, não se sinta muito à vontade para realizar a sua promessa naquele momento. Então não tem problema. Nós realizamos só a cerimônia de integração e num prazo de até 2 meses depois, ela então estará em condições de realizar a sua promessa. Isso nas situações corriqueiras. Eventualmente a gente vai ter uma criança ou outra em situação especial, então essas questões precisam ser ponderadas por óbvio, né? Mas na maioria das circunstâncias o que vai acontecer é isso. As crianças participam lá das atividades do período introdutório, realizam a sua cerimônia de integração e de promessa. Muito bem. Ao participar desta cerimônia, ele recebe ao final um distintivo que é correspondente a esta conquista que ele empreendeu participando das atividades do período introdutório. Vai receber, então, o primeiro distintivo da sua progressão pessoal nesta cerimônia de integração e promessa. Então, esta é uma questão importante, especialmente aí para os formadores, viu? Qual é o momento da entrega do distintivo de progressão? É no momento da cerimônia de integração. Se ela for feita junto com a promessa, ótimo.
tá certo? Mas o momento da entrega do distintivo é na cerimônia de integração. O menino participou das atividades do período introdutório. Na cerimônia de integração, nós realizamos a cerimônia, né, com a entrega do lenço do grupo, etc. Se for de promessa junto, ele já faz a sua promessa, recebe o distintivo e o primeiro distintivo da progressão, como fruto desta conquista por ter participado destas atividades do período introdutório. Qual será este primeiro distintivo? Se nós estamos falando de um lobinho com 7 anos de idade, este distintivo será o do lobo pata-terra, tá certo? Veja que o aspecto do desenvolvimento evolutivo não necessariamente está associado com a questão da faixa etária, você sabe bem disso, né? Mas a faixa etária é um referencial em relação aos aspectos de desenvolvimento, mas é apenas um referencial. Então, se esse lobinho está chegando com a idade inicial, vocês sabem que hoje nós recebemos lobinhos e lobinhas a partir dos 6 anos e meio de idade, né? Você que está chegando agora, o primeiro distintivo que ele vai receber, na maioria dos casos, será o distintivo de lobo pata-terra. Agora, e se eu já recebo uma criança, aí com a faixa etária de 8 anos de idade, por exemplo, o que eu faço com esse lobinho que chega... Vai ligar alguma coisa aí, Rogério? São as coisas da tecnologia. Quando a gente está recebendo uma criança aí com a faixa etária de 8 anos de idade, existem 2 possibilidades concebidas no programa para este aspecto do ingresso no sistema do desenvolvimento evolutivo. A primeira possibilidade é que esta criança ingresse no chamado sistema linear. O que é o sistema linear? Não importa o momento do desenvolvimento evolutivo que essa criança esteja passando. Todas as crianças em que a equipe do grupo escoteiro optou pelo chamado ingresso linear, todas as crianças vão passar pelas atividades do período introdutório, realizam cerimônia de integração de promessa e vão receber o distintivo de lobo pata-terra. Todas. Não importa se ele tem 6 anos e meio, ou se ele tem 8, ou se ele tem 9 anos de idade. Todos vão receber o distintivo de lobo pata-terra. E na sequência ele segue para os outros distintivos. Este é o chamado ingresso linear. Ele vai sempre começar pelas atividades daquele primeiro distintivo. Qual é a vantagem disso? Bom, a vantagem é que todo aquele conteúdo, especialmente o conteúdo técnico que está descrito ali naquelas atividades, essa criança vai passar por todo aquele conteúdo. E, em alguns casos, vai passar mais rapidamente, justamente porque ele já está numa fase de desenvolvimento evolutivo mais adiantada. Ele vai passar mais rápido e rapidamente ele vai chegar no momento de desenvolvimento evolutivo compatível, né, com a faixa etária dele, com o momento que ele está vivenciando. Agora, tem uma desvantagem. Qual é a desvantagem? É que nós temos um problema de manter essa criança motivada. Porque se é uma criança com 8 ou 9 anos de idade, você oferece para ela um conjunto de atividades que está desenhado para crianças de 6 anos e meio a 7 anos, lá pelas tantas esse menino vai dizer assim, eu não estou gostando desse negócio, papai não quero voltar para o grupo. Né? Então, há uma necessidade de atenção especial a este aspecto da motivação. Tá certo? Motivação. A segunda alternativa, que também tem vantagens e desvantagens, é o chamado ingresso direto. Então, veja bem, o pessoal dos formadores aí, vocês são os encarregados de, nos cursos de formação, discutir isto com os escotistas e dirigentes dos grupos escoteiros, porque a decisão é deles. Veja bem o que eu estou dizendo para vocês, a decisão não é nossa. A União dos Escoteiros do Brasil fez uma opção por um duplo sistema e cada grupo escoteiro é que escolhe a fórmula para o recebimento desse distintivo. Então, a segunda possibilidade é o chamado ingresso direto. Como é que funciona o ingresso direto? Para as crianças que estão nessa faixa etária de 6 anos e meio, 7 anos, obviamente ele vai receber o primeiro distintivo, tá certo? Que é o de lobo pata-terra. Mas se um lobinho já chega com 8 para 9 anos de idade na Alcatel, como é que eu faço com ele? Existe a possibilidade do ingresso direto. Eu sento com essa criança, converso com a família e chego à conclusão de que algumas daquelas atividades ele já passou por elas. Algumas daquelas atividades ele já passou por elas. Passou por quê? Porque assim, quem não foi
membro beneficiário do movimento aqui? Quem não foi? Quem não foi lobinho, escoteiro, sênior ou pioneiro? Veja, nós temos pelo menos metade das pessoas aqui. Só lamento para vocês. Só lamento e quero dizer para vocês que vocês não se desenvolveram. Nós que participamos do movimento desde lobismo, nós nos desenvolvemos, e vocês não. É assim que funciona ou não? Você, por acaso, se sente de alguma forma diminuído por não ter sido lobinho aqui? E veja, aprender, meu amigo, e crescer não acontece só dentro do movimento. Nós temos que ter consciência disso, né? Desculpa falar isso de supetão, tem gente assim, mas ninguém me avisou que dava para crescer fora do movimento, assim, né? Desculpa te avisar isso assim meio, né? Mas veja, as pessoas crescem de um jeito ou de outro. Às vezes crescem mais fácil e melhor e são apoiadas por algumas possibilidades. Às vezes crescem menos e pior, que não são apoiadas por algumas possibilidades. Agora, tem gente que teve ótimas estruturas familiares, que estudou em escolas excepcionais, que teve a oportunidade de uma convivência em sociedade incrível. E se ele não foi escoteiro, ele se desenvolveu do mesmo modo. Ninguém tem dúvida disso. Então, esta criança que está chegando agora, eventualmente eu posso, se a opção do meu grupo for esta, eu vou sentar com a família dessa criança, eu vou sentar com esse menino, e nós vamos ver quais são as coisas pelas quais ele já passou. E eu simplesmente vou considerar aquilo como cumprido, porque ele já cresceu lá fora. Eu não vou parar, olha, eu não vou me desenvolver em nada, vou esperar um dia eu entrar no escondido para eu crescer. Né? Eu vejo, ele já chega bebido, né? E eu tenho essa condição educativa, então, de avaliar o quanto ele já se desenvolveu, e eu considero determinadas atividades, então, cumpridas. E aí eu faço o chamado ingresso direto, entenda isso. Por exemplo, eu avaliei que esse lobinho, essa criança que está entrando agora, depois da atividade do período introdutório, fez a cerimônia de integração e promessa, mas ele pode receber diretamente este distintivo aqui, que é o segundo que está preconizado e não o primeiro. Pode ser? Pode ser. E ele recebe, então, o distintivo do lobo saltador, porque eu julguei que naquele momento, em conjunto com a família e com aquela criança, aquele era o momento evolutivo que aquela criança está vivendo. Bom, a desvantagem disso, preste atenção, também tem vantagens e desvantagens. A desvantagem qual é? A desvantagem é que esta criança, do ponto de vista das atividades técnicas, escoteiras, etc., ele deixa de participar de um conjunto de atividades. Ele já entra lá num outro momento. E daí eu vou ter que trabalhar no sentido de que ele recupere aqueles conteúdos, né? Em conjunto com a alcateia, etc., né? Que aquelas questões sejam, então, recuperadas, porque afinal ele não participou delas. Agora, qual é a vantagem? Bom, a vantagem é que já coloco esta criança com atividades que são compatíveis com o seu momento de desenvolvimento evolutivo, compatíveis com a sua faixa etária, portanto, será muito mais fácil mantê-lo motivado com as atividades que são propostas em relação a ele. Né? A gente tem vantagens e desvantagens num sistema ou no outro. O que nós temos destacado é que a nossa tarefa de formadores é de informar em relação a isso. Né? De dar argumentos e de dar possibilidade para que cada grupo escoteiro diz, olha, aqui a gente chegou à conclusão de que é melhor o ingresso direto, então ótimo. Ou aqui nós chegamos à conclusão de que é melhor o ingresso linear, então está ótimo também. Por que o EB adotou as duas sistemáticas e não uma só? Porque lá pelas tantas, de todo o processo de discussão que nós tivemos em relação à concepção dessa estrutura de programa, nós não conseguimos nos convencer mutuamente. Tá certo? Não conseguimos. E nós temos que ter a tranquilidade de dizer, em relação a esta questão, a União dos Escoteiros do Brasil ainda não chegou a um consenso. E nós não vamos empurrar um convencimento, né, pela força, porque nós somos um movimento educativo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos experimentar. Tem grupos que vão trabalhar no ingresso direto, tem grupos que vão trabalhar no ingresso linear, e o tempo vai dizer o que foi melhor. O tempo vai dizer o que foi mais efetivo, quais foram os resultados mais interessantes que nós alcançamos. E este material preconiza a nossa política interamericana de programa. Será revisto profundamente no prazo de 5 anos, depois
do lançamento do último material, vai se dar em abril do ano que vem. 5 anos depois, a revisão profunda. Quando desta revisão, nós vamos ter condição de colher dos grupos escoteiros as experiências, o que foi melhor, o que foi pior, onde é que rendeu mais, onde é que rendeu menos. Pode ser que a gente chegue à conclusão de que um sistema único seja adequado, pode ser que a gente continue convencidos de que ter os dois sistemas também resolve do mesmo jeito. Agora vejam como isso é uma questão absolutamente